Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu senti esse desejo de estar aqui sentado para falar com todos vocês através dessa palavra, porque é uma palavra poderosa, é uma palavra aparentemente simples, mas que tem um poder tão grande. Você já parou para pensar as palavras que você um dia falou e que ela trouxe sofrimento, trouxe amargura, trouxe negatividade na sua vida? Mas também houve na sua vida, com toda certeza, palavras que trouxeram alegria, paz, prosperidade. Teve palavras que você disse que abriu portas, que transformaram situações, criaram-se grandes amizades, não é verdade? Pois é, isso que veio no meu coração, essa palavra me tocou muito, está aqui em Provérbios, no capítulo 18 e o versículo 21. Provérbios, capítulo 18 e o versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem utiliza, come do seu fruto. Que palavra! Eu vou ler novamente, tá certo? Para fixar bastante no seu coração. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que bem a utiliza, ou seja, aquele que maneja, aquele que fala positivamente, aquele que fala com sabedoria, aquele que procura falar com entendimento, sabe, com consistência. Você veja quantas são as pessoas que perderam os seus casamentos, quantas mães perderam seus filhos para as drogas, para as bebidas. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa. Muitas mães, quando os filhos eram pequenos, e os filhos faziam muita bagunça, muita zoeira, a mãe chegou a dizer o seguinte: olha, esse meu filho não vai dar para nada. Isso aí, isso é uma peste. Isso aí vai morrer cedo. Isso aí, antes de tal idade, vai acabar morrendo. E sabe o que aconteceu? Exatamente como aquela mãe falou. Você sabia que os marginais, os assassinos, os ladrões que hoje roubam com alegria, com satisfação, você sabe o que é isso? São traumas que eles carregam dentro de si desde a sua infância. Quando a sua mãe chegou para ele e diz: olha, esse menino não vai dar para nada. Essa peste, essa miséria, esse miserável. Agora você imagina, o que um filho espera de uma mãe? Uma palavra de amor, uma palavra de carinho, né? Com sabedoria, com entendimento. E muitas mães, na hora da raiva, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, de entendimento, de não conhecer as Escrituras, na hora da sua raiva, tomaram essas atitudes que acabaram trazendo um sofrimento tão grande para os seus filhos. Porque os filhos já cresceram dizendo: se a minha mãe diz que eu não vou dar para nada, minha mãe diz que eu sou uma peste, minha mãe diz que eu sou isso, que eu vou morrer cedo mesmo, então, se a minha mãe fala isso, imagina o resto. E eu já conversei com pessoas. Uma vez eu estava conversando com um sujeito, já tinha sido preso, enfim, fez tanta coisa errada, e eu perguntei para ele, por que ele era assim? O que faltava para ele? E hora que eu vejo muitas mães dizendo: não, mas eu luto pelos meus filhos, eu faço tudo o que eu posso para os meus filhos, e não sei por que ele é assim. É simples. As palavras que muitas das vezes aquela mãe falou causou
aquele trauma dentro daquele filho. E um desses rapazes, então, chegou e diz, olha, minha mãe sempre falava isso comigo. Falava isso, e por isso que eu falo, se a minha mãe não liga, imagina o resto, não é verdade? Se a minha mãe não gosta de mim, quem vai gostar de mim? Foi o que ele disse para mim. E é verdade, aquele filho se tornou um problema para a sociedade, para a própria mãe, né? Eu, inclusive, sei até de um caso que toda vez que o pai ia corrigir o filho, a mãe entrava na frente e dizia, não, você está fazendo covardia com ele, deixa ele vai mudar, isso não é assim não. Todas as vezes que aquele pai ia repreender o filho, a mãe entrava na frente e fazia esse tipo de coisa. Conclusão, esse filho cresceu, foi crescendo, entrando nas drogas, levando uma vida totalmente desregrada, sempre sendo preso. E um belo dia, essa mãe foi visitar o seu filho na prisão. E chegando lá, o filho, ela chorando, vendo o filho daquele jeito, ela estava chorando, e o filho virou para ela e disse assim, não, mãe, não adianta chorar, não. O que eu sou, o que a senhora está vendo aqui da minha vida, culpado é a senhora que é culpado disso. Porque todas as vezes que o meu pai tentava me educar, me corrigir, a senhora entrava na frente e eu me acostumei. E todas as vezes que eu fazia algo errado, eu já sabia, não, a minha mãe vai entrar no meio e vai me proteger. E aí aquele filho, cheio de ódio, falou com a mãe, chega aqui perto de mim, mãe. Quando a mãe chegou na grade, perto do filho, ele estrangulou a mãe, ele matou a mãe. E ali terminou ele matando a própria mãe. Você entende agora o que eu estou falando? Como diz a palavra, a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, aquilo que eu falo, aquilo que eu determino, isso pode me abençoar, mas como também pode me amaldiçoar. E é o que acontece com muito. Mas ele diz aqui, ó, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha o fruto desse rapaz. Olha o fruto. Você entende agora? Quantos casamentos se destruíram, acabaram, casamentos felizes de 15, 20, 30, 35 anos, acabaram. Sabe por quê? Porque de repente a mulher, num momento de raiva, se eu soubesse, bem que eu achava que você era assim, bem que eu achava que você era assado, sabe, essas palavras negativas, e como homem também. Casamentos foram destruídos por causa de uma palavra. Uma palavra colocou tudo a perder. Então, isso tem sido na vida de muitas pessoas. Grandes amizades, grande sociedade que estava crescendo, desenvolvendo, mas por causa de uma palavra maldita, uma palavra mal colocada, a pessoa acabou falando coisas que não devia e acabou com tudo. Então veja que o próprio Deus, ele fala tanto a morte quanto a vida. A morte não é só física, não. Porque assim, deixa eu te explicar uma coisa. O importante não é a morte física, porque você morreu, acabou. Enterra, acabou. Você veio do pó e volta para o pó. Mas aqui também fala da morte espiritual. O que vai ser da sua alma? Para onde a sua alma vai? Para o céu ou para o inferno? Você entende? Morreu, acabou. Não, ao contrário. Existe vida após morte. Você morreu fisicamente, mas espiritualmente. Ou você vai ter vida eterna, ou você vai ter a morte eterna. E aonde vive aqueles que não estão com Cristo?
Se não estão com Cristo, estão com o maligno. Mas aqueles que estão com Cristo estará sempre com ele aonde quer que ele esteja. E quando ele voltar, que dá ordem aos seus anjos, ele vai levar o seu povo. Mas eu quero focar mais nessa palavra, o poder da língua. O poder da língua. As coisas que você fala. O que elas têm causado na sua vida? O que elas têm feito na sua vida? Como que você está vivendo? Como tem sido a sua vida? Para pensar. O que você está passando, o que você está enfrentando, será que não é justamente porque aquelas palavras negativas, aquele trabalho que você amava, que você gostava, aquele trabalho que te dava condição financeira, te dava conforto, você tinha seu carro, sua casa, e por causa de uma palavra que você ouviu de alguém e que você também colocou ela em prática, a palavra negativa acabou chegando no ouvido do chefe, o chefe te mandou embora, você perdeu o trabalho, com raiva, com ódio dele, acabou perdendo tudo, não conseguiu mais trabalho. Como que está a sua vida hoje? Aquele casamento que tinha tudo para dar certo e estava dando certo, mas de repente, por causa de uma atitude sua, tudo foi de água abaixo. Ora, meu amigo e minha amiga, preste atenção nessa palavra. Eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele quer te abençoar. Eu não estou aqui, como eu sempre falo, eu não estou falando de religião, nem estou preocupado com a igreja A, B e C, não, eu estou preocupado com você, com a sua fé, aonde você está, como você está vivendo, para onde você vai. Então eu quero mostrar para você na palavra o quanto é importante as coisas que nós falamos. Olha só, a morte e a vida estão no poder da língua, no poder do falar. O que você tem falado? Como você tem falado? O que você tem pronunciado? O que você tem determinado? Quantas pessoas dizem, essa vida está uma desgraça, essa vida está uma miséria, essa vida não vai para frente, tudo está dando errado. Você entende agora? Então são palavras que, ao invés de te engrandecer, de te exaltar, essas palavras, olha, te levam para baixo, para o sofrimento. Mas verdadeiramente você vai ver que os vencedores, vitoriosos, aqueles que estão se dando bem na vida, você conversa com ele, né? E aí, fulano, como é que tá? Tudo bem? Ele diz, não, graças a Deus, está tudo bem. Deus é fiel. Não, está tudo bem. Mas não sei o que. Não, mas nós vamos chegar lá. Vamos em frente, vamos vencer. Você entende? As palavras, elas têm poder. As palavras têm poder. E aqui diz, a morte e a vida estão no poder da língua, daquilo que você diz, daquilo que você fala, daquilo que você determina. Se você determina uma coisa negativa, então tudo vai dar errado para você. Mas veja, você ainda há tempo de você mudar o seu vocabulário. Está na hora de você mudar a sua maneira de se expressar. Não se expressa mal, não se expressa coisa negativa, porque tudo que você fala negativo, aquilo traz negatividade. Mas quando você fala coisas positivas, fala de vitória, fala de bênção, fala de milagre, Deus está comigo, Deus está na frente, Deus vai me dar vitória, eu vou vencer, eu vou chegar lá, hoje eu estou passando por essa luta, mas amanhã vai ser melhor, você entende? Então, é isso que tem que acontecer dentro de nós. Ora, uma vez que as nossas palavras, elas são positivas, tudo vai ser positivo na nossa vida.
O poder da vida e da morte está na língua, naquilo que você fala, naquilo que você diz, naquilo que você determina. Assim como pensei, assim sucederá. Assim como eu penso, assim como eu ajo, assim como eu faço, assim também vai acontecer na minha vida. Seja coisa boa ou coisa ruim, vai ser desse jeito. Não tem outra saída. Então é muito importante que você entenda isso. Eu estava aqui em casa, sentado, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, me dá uma palavra para que eu possa passar para essas pessoas. Me dê condição, Espírito Santo, me dá sabedoria para falar com essas pessoas e que elas sintam algo quando eu estiver falando. Eu me lembro que antes de conhecer o Senhor Jesus, eu também era assim. Eu só falava coisa negativa. Eu só pensava coisas negativas. Eu só olhava e só via a coisa negativa. Não, poxa, mas está difícil. Eu não vou conseguir. Sabe? Era assim, era desse jeito. Mas eu falei, peraí, por que para o fulano está dando certo? Por que para o Beltrano, Ciclano? Por que para mim não dá certo? E eu comecei a analisar, comecei a ouvir a palavra de Deus. Eu comecei a ver as pessoas que estavam se dando bem e comecei a analisar as pessoas que se davam mal. E aí eu comecei a ver, peraí, eu estou andando com pessoas erradas. Eu estou no meio de pessoas erradas. Eu estou ouvindo palavras de destruição. Eu estou ouvindo palavras negativas. E aí eu comecei a olhar para o outro lado e comecei a me aproximar dessas pessoas que tinham pensamentos diferentes. E comecei a observar que os pais deles eram bem, eles também viviam bem, família, esposa, filho, filha, trabalho, sabe? E aí eu comecei a pensar naquele, falei, poxa, mas por que o fulano é bem? Por que o ciclano é mal? Eu já não olhei nem para mim, eu comecei a fazer um paradoxo. Por que o fulano é assim? E por que o ciclano não é? E aí eu comecei a refletir naquilo. Então as palavras que saíam da boca dessas pessoas, aquilo começaram a tocar no meu coração. E eu vi que, por um lado, sabe, as pessoas falavam palavras torpes, só palavrão. Porque você sabe, aí no mundo, qualquer coisinha, pum, palavrão. Qualquer coisinha, pum, não é? Chega a enjoar, é nojento. Principalmente da boca de homem. Agora imagina da boca de uma mulher. Piorou mais ainda. Talvez você que agora está assistindo esse canal, talvez você está vivendo assim. Entende? Cada 10 palavras que você fala, 4 palavras, 5 palavras, é só palavrão, é só coisa negativa. Por isso que não está funcionando para você. Desculpe a minha expressão, desculpe eu estar falando dessa forma com você, mas faz uma reflexão. Vê se não é por isso que está acontecendo na sua vida. Vê se não é por causa disso. Então, você vai ver quando você mudar sua maneira de pensar, sua maneira de ver, sua maneira de falar e as pessoas que você se relaciona com elas. Que tipo de pessoas você se relaciona? Olha para elas. Depois você olha para o outro lado, vê aqueles que se dão bem, aqueles que estão crescendo, aqueles que estão prosperando. Olha para a vida deles a diferença. Você entende o que eu estou falando? Então, é como diz a palavra, eu estou batendo nessa palavra, eu estou enfatizando, porque ela é importante. Olha, Provérbios capítulo 18 e o versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem utiliza, come do seu fruto. O que a bem utiliza. Ou seja, aquele que sabe
manejar a sua língua. Aquele que fala palavras positivas, palavras construtivas, ele também se constrói, ele também se edifica. Mas aquele que diz palavra negativa, ele cai, ele se afunda. Eu gostaria muito que você pensasse nisso, que você fizesse uma reflexão, para que Deus possa te abençoar. Tá certo? Olha, eu quero convidar você a estar conosco ali, você aqui de Recife, ali na Igreja Ministério da Fé, na Rua dos Casados, 388, Santo Amaro, em Recife. Aonde fica esse endereço? Fica ali próximo ao Shopping Itacaruna, 100 metros do shopping. Se você mora no centro da cidade, se você mora na Macaxeira, você mora em Olinda, todos os ônibus param ali nesse shopping, em frente ao Shopping Itacaruna. Você desceu, a igreja está do lado lá. Você é meu convidado especial. Todas as quartas, sextas-feiras, eu estarei às 19 horas. E nos domingos, às 18 horas. Eu faço questão de te atender com muito carinho. Chegue uma hora antes, eu estarei ali para te atender em nome do Senhor Jesus, tá certo? E você que mora lá em Portugal, quero mandar um abraço também lá para o Ailton. Eu perguntei para ele ontem como é que está chegando lá o nosso canal. Ele disse que está muito bem lá se não me engano, acho que no Cabo mora outra pessoa, Lisboa e outros bairros lá, outras províncias. Deus abençoe, viu? Deus te abençoe. A Vânia também, o pastor Silvio Santos, Deus abençoe todos vocês, viu? Fique com Deus, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Pois é, meus amigos, vamos fazer agora uma oração em favor da sua casa, em favor da sua família, porque você vai ter uma semana muito abençoada. Eu profetizo a bênção na sua casa, na sua família, no seu lar. Tá certo? Vamos falar com Deus. Pai Santo, querido e amado, neste momento nós entramos na Tua presença santa e eu te peço, meu Pai, por essa pessoa que necessita de uma bênção, de um milagre, da cura, da transformação. Restaura esse casamento, restaura a vida dessa pessoa, esse relacionamento que está frio. Meu Deus, dá saúde ao doente, ao enfermo. Pai, visita o católico, o espírito evangélico, coloca as tuas mãos de poder sobre o teu povo, dá uma semana de bênção, envia clientes para esse empresário, esse microempresário, esta pessoa que trabalha, está esperando a promoção, que ela consiga. Meu Pai, aquele que está necessitado de uma porta, abra essa porta para esta pessoa e que ela venha a ser abençoada. Visita, Senhor, os hospitais, clínicas, presídios, aonde quer que tenha alguém sofrendo, que eles tenham um encontro contigo, para que a vida deles sejam transformadas, abençoadas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê paz e que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos para você. Tá certo? Fique com Deus.